si. E aqui eu quero falar algo especialmente para quem está em um relacionamento frio, desgastado e silencioso. Eu não estou dizendo que todo relacionamento que esfria precisa acabar. Relações passam por fases. Casamentos atravessam cansaços, mudanças, crises, adaptações. Mas existe uma diferença entre fase difícil e apagamento crônico. Fase difícil tem conversa. Apagamento crônico tem silêncio. Fase difícil tem possibilidade de encontro. Apagamento crônico tem desistência. Fase difícil machuca, mas ainda há presença. Apagamento crônico, anestesia. E muitas mulheres estão anestesiadas dentro dos próprios relacionamentos. Não porque não amam mais, necessariamente, mas porque se acostumaram a não esperar nada. E quando a mulher se acostuma a não esperar nada, algo muito profundo se rompe dentro dela. Porque o desejo precisa de presença, o desejo precisa de troca, o desejo precisa de reconhecimento. Não estou falando aqui só de desejo sexual, eu falo de desejo pela vida. Uma pessoa que passa anos sem ser vista, começa a duvidar se ainda existe. E quando ela começa a duvidar se existe, qualquer promessa de transformação externa parece uma chance de voltar a aparecer. Por isso, de novo, a questão não é demonizar nenhuma ferramenta, nenhum tratamento, nenhum cuidado estético. A questão é devolver consciência à mulher, para que ela não entregue ao corpo a missão impossível de resolver tudo o que a vida emocional não elaborou. Para que ela não transforme o emagrecimento em pedido de socorro e de amor. Para que ela não transforme a aparência em tentativa desesperada de ser escolhida. Para que ela não use o próprio corpo como campo de batalha de uma guerra que começou muito antes. Porque o corpo merece cuidado, mas a alma também. Talvez a pergunta mais importante que você possa fazer hoje seja: que parte minha está pedindo socorro e eu estou tentando calar com mudança externa? E eu quero te fazer algumas perguntas. O que você sente de verdade? O que você quer de verdade? O que você não suporta mais? Onde você na sua vida está chamando de amor algo que está custando sua identidade? Onde você está aceitando migalhas emocionais? Porque muitas vezes as pessoas não sofrem apenas pelo relacionamento. Sofrem pela mentira que precisa sustentar para permanecer nele. A mentira de que está tudo bem, a mentira de que não sente falta de carinho, a mentira de que não sente solidão, a mentira de que consegue viver sem ser vista. E aqui eu quero voltar ao tema do corpo. Porque o corpo não pode carregar sozinho uma dor que nasceu na alma. Se você quer emagrecer, cuide-se. Se você quer mudar hábitos, cuide-se. Se quer fazer tratamento, cuide-se. Mas faça isso como quem retorna para casa. Não como quem tenta se tornar aceitável. Porque existe uma diferença enorme entre vou cuidar do meu corpo porque me reconheço como alguém digno de cuidado e vou mudar meu corpo para finalmente merecer ser amado. Porque às vezes não é sobre emagrecer, é sobre querer voltar a se sentir viva, voltar a se reconhecer, voltar a sentir desejo pela própria vida, voltar a sentir valor, voltar a existir fora da dor. E isso muda completamente a conversa. Porque agora a questão deixa de ser estética e passa a ser identidade. E aqui eu quero te propor algo muito simples. Pegue um papel depois desse vídeo e escreva 3 perguntas. A primeira pergunta: onde eu tenho me abandonado? No casamento, no corpo, nos filhos, no trabalho, na culpa, na necessidade de agradar? Segunda pergunta: o que eu continuo esperando que alguém me dê que talvez eu precise começar a construir em mim? Permissão? Validação? Amor? Reconhecimento? Presença? E a terceira pergunta: qual é o menor gesto possível de retorno para mim essa semana? Não precisa ser revolucionário. Talvez seja colocar um limite, pedir ajuda, marcar terapia, descansar sem culpa, voltar a fazer algo que é seu, dizer não. Porque pessoas que passaram anos se abandonando não voltam para si através de uma grande virada.
voltam através de pequenas fidelidades consigo mesmas. E talvez essa seja a pergunta mais importante. Você foi fiel ao seu casamento, foi fiel aos seus filhos, foi fiel às responsabilidades, foi fiel às expectativas. Mas quando você vai começar a ser fiel a você? Porque ser fiel a si não é abandonar quem você ama, é parar de se abandonar para ser amada. E eu quero terminar esse vídeo te dizendo algo muito profundo. Ainda dá tempo. Não no sentido ingênuo de recuperar tudo. Algumas fases passaram e é fato. Algumas versões ficaram para trás. Algumas dores existiram, mas ainda dá tempo de voltar para si. Ainda dá tempo de se escutar, ainda dá tempo de se reconstruir, ainda dá tempo de envelhecer sem desaparecer. Porque reconstrução não é voltar ao início. Reconstrução é começar de um outro lugar, com mais consciência, com mais verdade. E talvez a mulher que nasce depois dessa travessia seja mais inteira do que aquela que precisou sobreviver a vida inteira.